Olá, sejam muito bem-vindos a mais um exercício do CoBM da análise macro. Eu sou o Fernando e hoje vamos falar sobre a construção de modelos de previsão usando aí técnicas de Machine Learning. A ideia básica do exercício é fazer um exercício bem simples e com foco prático, né? Basicamente mostrando como você pode dar os primeiros passos para implementar um modelo de previsão usando essas técnicas, certo? Isso vai ter basicamente o propósito, né, de você saber, né, justamente como solucionar um determinado problema quando ele aparecer para você em um contexto empresarial, né? Então, se você já atua em uma empresa ou pretende atuar em uma empresa em uma área de dados, né, como por exemplo na posição de um cientista de dados, é interessante que você saiba, né, justamente como solucionar problemas de previsão. E aí, o problema que a gente vai propor aqui como exemplo é a questão clássica de previsão de demanda de usuários. Pode ser demanda de produtos, demanda de serviços, assim por diante. Né? Então, vamos supor lá que você está atuando numa empresa, ou pretende atuar numa empresa, né? E aí o seu chefe chegou para ti, perguntou para você, pediu para você, né, para entregar no próximo dia, uma previsão de novos usuários, né? Num horizonte aí de semanal, né, de 7 dias. Então, de um determinado produto, né, por exemplo, certo? Então, como que você resolveria, né, esse problema, essa estimativa, essa informação que o seu chefe pediu, ou outros departamentos internos da empresa, né, geralmente vão precisar desse tipo de informação de estimativa de demanda, né? Então, como que você resolve isso? Para isso, né, a gente vai precisar, geralmente, utilizar linguagem de programação, ciência de dados e métodos aí para você construir modelos de previsão, como as técnicas aí de machine learning, certo? Então, a gente vai pegar esse exemplo de previsão de demanda de usuários, como problema que a gente quer solucionar, e vamos pegar como case, né, a empresa Uber, que tem dados aí disponíveis publicamente, né, para a gente tentar se aproximar o máximo possível, né, do ambiente real, né, de uma equipe de dados, né, que precisa resolver esse tipo de problema. Então a gente tem ali a empresa Uber, ela disponibiliza esses dados para a gente, né, não são dados mais atuais possíveis, mas a gente tem dados aí à disposição com informações referentes a corridas, né, do aplicativo que eles disponibilizam, né, que aconteceram. Né? Então a gente tem ali a informação de quando a pessoa ali pediu uma corrida pelo aplicativo, né? E aí na tabelinha que a gente tem à disposição de dados, a gente tem a informação de quando que aconteceu o embarque no carro, né? Para fazer a corrida, certo? Então a gente tem a informação ali do momento, né? A data, a hora desse embarque no aplicativo, né? No carro, né? No caso. E a gente quer prever quantos usuários, né, a estimativa de usuários, né, por hora, por dia, em um determinado horizonte de tempo, nesse caso que vai ser semanal, né, justamente para prover informações para outros departamentos internos, né, que vão precisar disso para se organizar, para finalidade de gestão e assim por diante, tá? Então, a gente vai pegar e atacar esse problema. Os dados são disponibilizados publicamente através desse link aí, neste horizonte temporal destacado aí, e são referentes ao nível geográfico da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, certo? E aí, como que a gente vai fazer a solução desse problema? Aí, basicamente, a gente vai propor esse fluxo de trabalho aqui, certo? Para percorrer cada etapa, né, passo a passo, o que você precisa fazer justamente para entregar lá no final essa informação que o seu chefe, né, pediu para você, uma estimativa de demanda, certo? Então aqui eu não vou focar tanto no aspecto de código, tá? A gente vai utilizar aqui a linguagem R para solucionar o problema. Eu não vou focar na parte do código, vou focar mais nas linhas gerais de como funciona esse fluxo de trabalho, certo? E como que você vai estruturar, né, uma linha de pensamento para justamente solucionar o problema. E aí, se você tiver interessado mais na parte do código, né, ele vai estar disponível para membros aí do CubeAM da análise macro. Então, a primeira etapa que a gente precisa fazer, né, percorrer, é a obtenção dos dados. Né? Então, os dados estão disponíveis nesse link aí do GitHub, eles foram solicitados pela 538,
diretamente lá para um órgão dos Estados Unidos, né, que tem os dados aí da Uber disponibilizados. Você tem que fazer uma solicitação, eles te mandam, acho que por e-mail, né? E a 538 fez isso lá em 2015, 2014, certo? Então tem aí os dados à disposição nesse repositório. Então, a primeira coisa é extrair esses dados que estão ali nesse repositório para o seu ambiente de programação. Aqui no caso eu estou utilizando aí, eu fiz, né, previamente no RStudio, né? Eu costumo utilizar o RStudio, mas passei aqui para o Colab para finalidade aí de compartilhar o código, né? E também de reprodução mais facilitada por outras pessoas. Então a primeira etapa é estruturar um código para captar esses dados aí. E para isso a gente utiliza lá a linguagem R, tem um pacote ali, o CURL, que faz aí download de arquivos CSV. São arquivos CSV, né? São 6 arquivos CSV que a gente tem ali. Então a gente pode utilizar esse pacotezinho aí para fazer o download dos dados. Então, ó, aqui na pastinha que a gente tem, criei aqui essa pasta data, tem todos aí os arquivos CSV que eu baixei ali daquele repositório do GitHub, certo? E aí, logo no início também do projeto, né, a gente também já cria aí um repositório do Git, né, para ter essa ferramenta, né, importante, que é o controle de versão, né, de código. Isso vai servir basicamente para quando você está trabalhando num código, né, e aí fez uma alteração de um determinado trecho do código, né, e de repente parou de funcionar alguma coisa adiante, né, o Git, né, o controle de versão, ele vai servir basicamente para você poder voltar no tempo, né, e desfazer essa alteração de código que você tinha feito, né. Então, o controle de versão, né, tem vários benefícios, né, que a gente poderia citar. Esse é apenas um, certo? Então, essa é a primeira etapa, definir um projeto no seu ambiente de programação, certo? Aqui eu fiz praticamente tudo localmente, né? Mas você pode utilizar uma infraestrutura de nuvem, né? Definir esse projeto, utilizar controle de versão, é interessante, tá? É opcional, mas é interessante. Extrair os dados, certo? Na segunda etapa, a gente parte para a construção de um banco de dados, né? Com esses arquivos CSV, porque não é tão interessante a gente trabalhar com um arquivo dessa forma aí tão bruta, né? E um pouco desorganizado, né? Esse daqui é um exercício didático, né? Mas um ambiente real, né? De trabalho, a gente teria aí um volume muito maior, né? De arquivos CSV, né? Somente esses daqui já dão aí mais de 5 milhões de linhas, né? Se a gente tivesse mais arquivos CSV, né? Esse número de linhas cresceria bastante também. Então, o ideal é você trabalhar num banco de dados, né? E para isso vai existir no R, né, opções para você, a partir do próprio R, criar um banco de dados, né, e inserir tabelas e observações, né, linhas de dados, né, nessas tabelas, tudo utilizando somente o R. Então, eu fiz tudo utilizando aqui somente o R. Então, eu utilizei ali o banco de dados SQLite, com apoio ali de bibliotecas, né, que a gente tem no R, né, a DBI, o Reader e o dplyr, para fazer prévios tratamentos de dados também, né, e construir esse banco de dados, certo? E a partir do momento que você tem o banco de dados construído, né, que é esse arquivinho aqui que eu chamei Uber, né, .db, a gente basta, né, fazer consultas no banco de dados, né, extrair as informações que você precisa, né, sintetizar as informações se você quiser, né, para continuar, né, no seu fluxo de trabalho para solucionar esse problema, certo? Então, o que eu fiz aqui é basicamente contabilizar através desse banco de dados, né, quantas corridas, né, embarques, na verdade, né, aconteceram por hora, tá? A gente tem informação ali minuto a minuto, né, é o registro do embarque, né, no momento que ele aconteceu. Eu sumarizei isso por hora, né, para diminuir o número de linhas, deu aí cerca de 5 mil linhas, tá, em uma tabela, certo? E a partir disso a gente faz justamente a análise exploratória dos dados nessa terceira etapa para conhecer mais a fundo os dados, né? E vai existir várias bibliotecas, né? Basicamente você vai focar em obter estatísticas descritivas, aí vai ter ali o SkinR e também visualizar tabelas e também gráficos, nesse caso aqui gráficos geralmente de séries temporais, histogramas,
e assim por diante, verificar a estacionalidade das séries, a sazonalidade das séries e tudo mais, certo? Para conhecer os dados, né, ver qual que é, por exemplo, a sazonalidade da série, a gente observa ali, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês, que perto ali do período das 7 horas da manhã, 8 horas da manhã e deixa eu ver aqui, esse gráfico aqui dá para enxergar. Perto desse período das 7 da manhã e das 18 horas da tarde, quase noite, né? Tem sazonalidade nessas séries temporais, né? Justamente porque é o período que o pessoal está indo para o trabalho e voltando para o trabalho, né? Eles pedem justamente ali um Uber para se deslocar, certo? Então, esse daqui é o gráfico de sazonalidade diária, né? Então, a gente tem por dia os pontos de observação e ali perto das 7 da manhã a gente tem um pico, perto das 18 a gente tem outro pico. Isso acontece todos os dias, certo? E aí, seguindo adiante, depois que você conhecer os dados, você vai partir para a especificação dos modelos, na quarta etapa, e também o seu treinamento, certo? E aqui a gente vai fazer, eu fiz aqui no caso, modelos bem simples, bem básicos, né? Alguns modelos eles nem são classificados explicitamente como de machine learning, né? Regressão linear, por exemplo, é o modelo, acho que mais da estatística, mas que hoje em dia você vê por aí o pessoal dizendo que é um modelo de machine learning, mas aqui a ideia é fazer modelos simples, básicos e que funcionam, certo? Às vezes é mais interessante você focar em implementações o mais simples possíveis e básicas, né? E que funcionam, do que tentar pegar lá o último modelo que foi lançado, né? E tentar implementar, e que é muito complexo, né? Mas o teu chefe aí na tua empresa, né? Ele, como eu disse lá no início, ele precisa dessa estimativa para amanhã. Então, o mais complexo, geralmente, você não vai conseguir entregar nesse período tão curto. Então, aqui a gente focou no aspecto básico, justamente para mostrar como colocar em prática de fato. Então, dentre os modelos, foi uma regressão linear, um modelo da família ARIMA, sazonal, um modelo de suavização exponencial, BTS, e também modelinho ali do Profit, criado aí pelo Facebook. São todos modelos aí que funcionam para séries temporais. A ideia é pegar esses modelos básicos aí, além de um benchmark, né, que é, no caso de séries temporais, classicamente aí vai ser um random walk, e testar, né, quais saem, né, melhor, né, em termos de previsão. Então, a ideia é treinar esses modelos, ver qual que é o mais acurado, né, utilizando aí a técnica de validação cruzada, que é você separar aí várias amostras, né, e estimar o modelo para cada uma dessas amostras, gerar previsão e comparar essas previsões, certo? Entre todas essas amostras aí. E como essa parte de treinamento é bastante pesada, a gente também é interessante, né, você utilizar processamento paralelo. Então aqui no código a gente utiliza isso, certo? Para utilizar o máximo de recurso computacional que você tiver à disposição. Uma vez que você terminou toda essa parte de treinamento, você vai partir para a próxima etapa, que é avaliar esses modelos, né, em termos de previsão e escolher o modelo final para gerar previsão de fato, né, fora da amostra. Aqui na parte de treinamento a gente está trabalhando somente dentro da amostra, né, gerando pseudo previsões fora da amostra, certo? Nessa parte de avaliação, então a gente calcula ali métricas de acurácia. A principal que costuma ser utilizada é o RMSE, certo? Que é o que a gente utiliza aqui para definir o melhor modelo, né? Então a gente define o melhor modelo com base no menor RMSE, certo? E uma vez que a gente escolheu esse modelo, que nesse caso aqui foi um modelo combinado, né? Um modelo chamado de Ensemo, né? Que é uma combinação dos dois melhores modelos, né? Que a gente observou, no caso que foi a regressão linear e o modelo SARIMA, certo? A gente combina esses dois modelos e aí gera previsão de fato fora da amostra para dados ainda que a gente não observou, que a gente desconhece, certo? E aí lá no final, né, que é uma outra etapa, né, interessante, mas que nesse exercício aqui a gente não implementou, justamente para mostrar que
de um dia para o outro você consegue percorrer todas essas 5 primeiras etapas, né? Pelo menos elas, né? A gente fez todo esse exercício aqui de um dia para o outro, né? Justamente para mostrar que dá para fazer essa entrega, solucionar esse problema, né? Rapidamente, utilizando o R, né? Mas na última etapa a gente deixa como próximos passos, né? Justamente você criar, por exemplo, uma API de dados para disponibilizar esses dados para serem consumidos pelos departamentos internos da empresa, né? E também utilizar, por exemplo, essa API para alimentar uma dashboard sintetizando os resultados do modelo, né? Para outros funcionários da empresa, né, poderem rapidamente, né, acessar as previsões do modelo, né, e utilizar essa informação para a finalidade de gestão, né, que eles precisarem. Certo? Então esse é o resumão básico, né, de um fluxo de trabalho de previsão de série temporal, né, que você pode performar aí utilizando a linguagem R, certo? E agora eu só vou passar aqui rapidamente pelos blocos de código, né, para vocês darem uma olhadinha, né, como que fica. É um código bastante extenso, aqui está a parte de criação do banco de dados. Não é tão simples, né? É relativamente fácil, mas não é tão simples, né, de você escrever, né? Demanda um pouquinho de tempo. Aqui a parte de análise exploratória de dados, estatísticas descritivas, o histograma das corridas, né, por hora, né? Aqui o gráfico de série temporal dessas corridas por hora, né, desde abril de 2014 até outubro. Aqui do primeiro mês, somente ali de abril. Então a gente tem as corridas diárias, né, na verdade por hora, né, de cada dia. Aqui por semanas de abril, né. E aqui aquele gráfico de sazonalidade que eu mostrei. E também um outro histograma das corridas por hora, certo? Aqui há os gráficos de autocorrelação e autocorrelação parcial, que vai servir basicamente para você identificar processos AR e MA. E aqui a parte de modelagem, estou utilizando o framework ali do Tidyverse, através aí dos pacotes Fable. O resultado do treinamento, né? Na verdade da estimação dos modelos, né? Então são 5 modelos: modelo de Randwalk com sazonalidade, Sarima, ETS, o MQO e o Profit, certo? E aí a combinação de modelos, né, a gente faz simplesmente com essa linha de código aí. Aí você calcula a acurácia, dá para gerar um gráficozinho comparando os modelos por horizonte preditivo, né? Então aqui o RMSE no eixo Y, o horizonte de previsão, né? Então cada ticketzinho aqui no eixo X, né, vai ser uma hora, né, à frente que você está prevendo o número de corridas, né, no aplicativo, né? Então, o horizonte máximo de previsão aqui foi 168 horas à frente, o que equivale aí a 7 dias, né, de previsão, né, na granularidade de hora, né? A gente tem todo esse nível de informação. E os melhores modelos aqui, né, o melhor modelo foi o Ensemo, né, o modelo de combinação, que é o resultado ali do Sarima com o MQO. Aqui é o ajuste dos modelos, né? Não o ajuste, né, mas a previsão comparada com o observado, na verdade, né? A maioria dos modelos aí fica bem próxima à linha preta, que é o observado, certo? E aparentemente aí o que melhor se ajustou, né, pelo menos nessa amostra aqui, né? Isso daqui é resultado de uma das amostras de validação cruzada, né? Foi aí o modelo Ensemo, certo? É importante você ter os intervalos de confiança, né, positivos, porque são dados aí de contagem, né? Contagem de corridas por hora, né? Então não faz sentido ter intervalo de confiança ou previsão negativa, certo? E aí, uma vez que você escolheu o melhor modelo, você faz a previsão e gera um gráfico como esse, né, de previsões fora da amostra, que é a informação que o teu colega de trabalho vai estar interessado de fato, né? Então a gente tem a previsão pontual, que é a previsão média gerada pelo modelo combinado, e o intervalo de confiança, né, para justamente você ter informação de incerteza associada à sua previsão, né? Nenhuma previsão vai ser o mais, você vai ter um nível absoluto, né, de 100% de certeza, né, que vai ser o que de fato vai acontecer. Então
O intervalo de confiança ele vai dar informação justamente de incerteza em torno da sua previsão, certo? Então, em resumo, era isso, o exercício. Recapitulando, o código está disponível para membros do Clube AM. Se algum membro do Clube AM ficar com alguma dúvida, é só entrar em contato lá no suporte. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.